Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui para falar sobre reportagem. Reportagem é um conteúdo que está no livro 2 do Sais Vocês, no capítulo 7. Eu estou colocando aqui para vocês relembrarem a carinha do livro, tá, gente? O livro 2 que nós estamos, tá? Então, gente, o que é, então, uma reportagem? A reportagem vai trazer um conteúdo, um assunto, tema, de uma maneira um pouco mais aprofundada. É muito comum nós ouvirmos por aí tudo, qualquer coisa, ser chamada de reportagem. Então, às vezes a gente tem uma notícia e aí tudo a gente fala, reportagem, um documentário, reportagem. Então, não é bem assim. A reportagem tem uma estrutura pré-estabelecida e aí é justamente o que nós vamos ver aqui. Então, assim, como é que eu vou perceber que é uma reportagem? Então, nós vamos ter um título. Esse título, gente, vai ter o objetivo de trazer a informação central, o assunto central dessa reportagem. Esse título pode também, mas não é uma obrigação, ele pode também ser chamativo para capturar esse leitor. Mas, como eu disse, não é uma obrigação do título. É porque muitos jornais, na tentativa de buscar vender mais, acabavam fazendo isso. Atualmente, muitos jornais físicos, né, de papel, acabaram se transformando em jornais digitais. Então, o que nós percebemos com o passar do tempo é que essas notícias assim chamativas foram diminuindo, tá? E aí, claro, nós ainda temos alguns jornais que fazem isso, mas como eu falei, não é uma obrigação. Isso era mais comum, esse título bem chamativo era mais comum antigamente, justamente pelo fato de você ter uma concorrência muito grande entre os jornais impressos. Você ia até a banca e havia ali uma variedade muito grande, sei lá, em média 10 jornais pelo menos, para você comprar, e aí os títulos queriam capturar o leitor, e o objetivo, claro, era que o jornal fosse comprado, era vender mais, tá? Mas, como eu disse, com o passar do tempo, você percebe que esses títulos muito chamativos foram diminuindo. Então, assim, a função mesmo do título é trazer, como eu falei, a ideia central, de maneira muito, muito objetiva, trazer a ideia central do texto, do que vai ser falado. Mas, como eu disse, só para resumir aqui e relembrar, ficar bem claro, fixar, muitos jornais se aproveitavam disso para também colocar um título de modo que chamasse a atenção desse leitor. Então, Fernanda, então eu não tenho mais hoje nenhum título chamativo? Não, eu posso ter, mas não é uma obrigação e nem é a primeira função do título, tá? Então é só pra gente deixar esse ponto aí do nosso conteúdo bem claro. Para que serve, né, um título? É para justamente trazer a ideia central do que eu vou desenvolver no meu texto, tá? Bem, além disso, eu também tenho um subtítulo na reportagem. O subtítulo vai trazer uma espécie de pequena explicação, breve explicação do que eu vou desenvolver, do que eu vou tratar dentro daquele texto ali, dentro daquela reportagem. E eu tenho uma primeira parte depois do título e do subtítulo, que são geralmente centralizados, né? Vem antes do texto.
Depois do título e do subtítulo, eu tenho uma primeira parte do meu texto chamada de lead. Essa parte vai trazer o meu conteúdo a ser desenvolvido de uma maneira resumida. Então, eu trago ali muitas vezes alguns dados, algumas informações, é uma espécie de abertura do texto, que eu vou depois dar informações mais detalhadas. Como eu falei aqui, e repetindo, é sempre bom a gente fixar, a reportagem vai tratar de algum assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, eu tenho o lead, que é essa espécie de abertura da reportagem. Então, eu explico um pouquinho, por exemplo, o repórter tal foi fazer uma pesquisa não sei aonde para saber um pouco mais sobre a questão de desigualdade social que vive a comunidade tal, um exemplo. Então ele fala um pouquinho ali, dá uma ideia pra gente. Eu falei, opa, tá, já sei como é que aconteceu essa reportagem daqui, já sei que o jornalista foi a tal lugar, já sei que vai falar disso, daquilo outro, ok. E aí eu finalmente entro no corpo do texto, que aí sim, eu vou dar todas as informações detalhadas, trazer todas as questões que eu quero tratar dentro dessa reportagem. Eu vou detalhar, vou aprofundar esse assunto, como eu já falei. Bem, além disso, gente, a reportagem também vai geralmente trazer outras vozes. Como assim, Fernanda? Outras vozes? A reportagem vai trazer muitas vezes a opinião de um pesquisador. Às vezes eu posso ter uma pequena entrevista, algumas perguntas dentro da reportagem para esclarecer ali alguma questão, por exemplo, sei lá, ambiental. Vou entrevistar um biólogo para saber a opinião desse biólogo sobre esse assunto aqui que eu estou tratando. Um exemplo é a poluição dos rios. E aí eu quero que alguém que entenda um pouco mais ou entenda bem mais desse assunto que eu estou falando, quero a opinião dessa pessoa, quero que alguém fale um pouquinho para mim sobre essa questão que eu estou tratando, que eu estou abordando, sobre esse assunto. Então eu vou lá e entrevisto, muitas vezes, como eu falei, um pesquisador, um biólogo, um médico. Por exemplo, o tempo que estamos vivendo, estamos constantemente vendo médicos, pesquisadores sendo entrevistados, dando o parecer deles em relação ao que está acontecendo. Então isso é importante para que a reportagem possa passar veracidade também para o leitor dele, porque senão fica assim, eu falei, mas de onde que eu tirei essas informações? De onde que vem essas fontes? Da minha cabeça? Não, eu preciso mostrar que o que eu estou falando não é algo que vem só da minha cabeça, que é um assunto que está sendo ali pesquisado por pessoas da área. Então é um assunto que realmente merece uma atenção, que é verdade também, porque é importante que a reportagem passe essa ideia de veracidade, de comprometimento com os fatos, e não simplesmente uma ideia que vem da cabeça do jornalista, por exemplo, tá? Bem, além disso, gente, a reportagem, tá, vai ter o propósito informativo, claro, é bom a gente lembrar, é um gênero textual ali ligado à mídia. Então, seja a mídia impressa, seja a mídia digital, é um gênero que está ali preocupado com os fatos, com os acontecimentos. Então, ele vai ter esse principal objetivo que, claro, é informar, é manter
o leitor, a sociedade informada, tá bom, gente? Então, é isso, assim, resumindo aqui um pouquinho para você sobre reportagem. Além disso, só para também falar aqui, comentar, é bom a gente saber que a reportagem muitas vezes vai trazer também dados estatísticos. Então, isso também é um dado importante para a reportagem, porque, como eu falei, vai dar essa credibilidade de que há um comprometimento com os fatos. Gente, na página 30 do capítulo 7 de vocês, do livro Sais, tem um resumo sobre reportagem e eu vou ler com vocês, como eu sempre costumo fazer, para que a gente possa ter aí em mente as principais características. Então, teve alguma coisa que a Fernanda falou e eu não me lembro, então já sabe que na página 30 do capítulo 7 do livro Sais de vocês vão encontrar um resumo com as principais características desse gênero textual, que eu, como disse, vou ler agora com vocês. Então, vamos lá? Então, como você já estudou em anos anteriores, a reportagem é um gênero textual que tem a finalidade predominante de informar sobre fatos, eventos, assuntos, etc. É veiculada no meio jornalístico e normalmente é mais extensa do que a notícia, pois aborda fatos ou assuntos de forma mais detalhada, com maior aprofundamento. Isso acontece porque a reportagem não requer o imediatismo da notícia e pode levar mais tempo para ser preparada. A reportagem pode circular em meios de comunicação como jornais, revistas, impressos ou digitais, rádio e televisão. A linguagem utilizada pode ser formal ou informal, dependendo do propósito comunicativo do veículo de comunicação e do público-alvo que se pretende alcançar. Quanto à estrutura, textos desse gênero costumam apresentar título, subtítulo, lead, abertura do texto onde o assunto é apresentado de forma sucinta, corpo do texto, que pode ser intercalado por intertítulos, além de recursos gráficos e visuais, como fotografias, gráficos, tabelas, etc. Esses recursos normalmente são utilizados para complementar ou para ilustrar o texto verbal. Uma estratégia argumentativa muito comum em reportagens, como forma de aprofundar o conteúdo e dar mais credibilidade ao texto, é o uso de outras vozes, além da voz do jornalista. Geralmente são citadas falas de especialistas no assunto tratado, ou de pessoas que tenham alguma experiência relacionada a esse assunto. Mesmo tendo um propósito informativo, a reportagem pode apresentar de forma implícita ou explícita um posicionamento do jornalista sobre o tema abordado. Muitas vezes, essa opinião aparece de forma sutil no texto, de modo que o leitor só consegue identificá-la por meio de uma leitura atenta. Geralmente, a reportagem contém a assinatura do jornalista ou do grupo de jornalistas responsável. Então, gente, é isso, tá? Esse é o resumo que eu comentei com vocês. Bem, agora, para fixarmos o que acabamos de ver, vocês vão fazer as questões 1 e 2, que estão na página 27. Claro, tem que ler a reportagem que vem anteriormente, tá, gente? E a questão 3 da página 28. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu quero apresentar a vocês o nosso novo paradidático. O paradidático que nós vamos trabalhar nessa segunda etapa. Esse paradidático, as muitas notas da música brasileira, Nossas Canções, O Jeito Brasileiro de Ser, do Luiz Pimentel, vai justamente trazer aqui para vocês uma história, vai contar, vai trazer algumas, né, gente? Vai contar algumas histórias da música brasileira para vocês. Então, vai trazer aqui um pouquinho da nossa cultura, porque quando a gente fala em música brasileira, nós estamos falando da cultura do nosso país. Então, saber, por exemplo, quem foi Tom Jobim, Noel Rosa, Vinícius de Moraes, que foram compositores e cantores que contribuíram para a nossa cultura, assim como a literatura brasileira é
também cultura, a música, a história da música também. E aí esse livro lindo aqui vai justamente reunir literatura e dentro desse livro nós vamos ter essas histórias da música brasileira, tá bom, gente? Tenho certeza que vai ser um trabalho bem bacana, uma leitura bem legal de ser feita nessa segunda etapa, tá bem, gente? Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima, até a nossa aula online.